Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, estamos começando domingo 23 de fevereiro. Olha que maravilha essa camisa aqui, demais, né? Agradecer o pessoal da Rap, né, que me mandou essa camiseta e mais outra. Qualquer hora eu boto o outro modelo, que é o modelo mais tradicional, tal. Esse aqui é muito legal com o nosso grande Pitbull aí. Uma cena que poderia ter marcado negativamente, mas acabou entrando aí para a história e as lendas, histórias, tudo que envolve a grande final lá do Monumental. Hoje tem um jogo do Botafogo decisivo até certo ponto. Eu confesso, tenho falado aqui que tô nem aí para esse Campeonato Carioca, mas é um clássico, obviamente que a gente quer ver o Botafogo vencendo e só a vitória interessa ao Botafogo, ainda por uma combinação ali de resultados para o Botafogo chegar às semifinais do Carioca. Carlos, é interessante o Botafogo disputar a semifinal, provavelmente teria o Flamengo como rival, né, o confronto? Eu acho que não, porque o Botafogo está num momento de transição, ainda com Cláudio Caçapa, e a gente imagina que muito próximo de um novo técnico. Então acho que a essa altura fazer jogos aí decisivos, clássicos, em que o Botafogo vai ter, inclusive, teria, né, que botar força máxima, atrapalharia a sequência, né? Lembrando que o Botafogo, na quinta-feira, tem uma decisão muito importante contra o Racing, né? Então vamos lá, 6h30 da tarde, vai ter transmissão da Band, transmissão do canal Gold aqui na plataforma do YouTube e também no Premier, tá? O Botafogo tem 13 pontos, precisa vencer e torcer para o Madureira não vencer o Nova Iguaçu, tá? No Laranjão, tá? Lá em Nova Iguaçu. E também para que o Fluminense não derrote o Bangu no Maracanã, o que é muito improvável. A gente sabe que o Bangu aí faz uma péssima campanha, né? Já rebaixado, então dificilmente o Fluminense não ganhará do Bangu. E o seguinte, galera, com os resultados de ontem, o Botafogo está ameaçado de nem se classificar para a Taça Rio. Óbvio que a gente não imagina esse cenário, né? Do 5º ao 8º lugar do campeonato, disputa a Taça Rio, que foi o que o Botafogo disputou nos 2 últimos anos. E o importante, né? Ganhando a Taça Rio, o Botafogo se classifica para a Copa do Brasil, que é um torneio que o botafoguense, lá no fundo, né, acalenta aquele sonho de vencer. Então, vamos lá. O Botafogo perdeu hoje o Nova Iguaçu, pontuar. O Botafogo fica fora da disputa pelo trio da Taça Rio, mas acho que, de momento, a gente não imagina esse cenário, né? Agora, basta um empate diante do Vasco para o Botafogo se garantir na Taça Rio. Virou até piada nessa questão do tricampeonato da Taça Rio. Tem funcionado, né? Nos 2 últimos anos o Botafogo fez campanhas, né? Primeiro, em 23, o Botafogo faz uma campanha incrível, chega muito próximo do título, e depois em 24, finalmente a gente conquista o brasileiro. Então, acaba que, acho que entrou isso na cabeça do John Textor, né, que o Campeonato Carioca tem que deixar para lá, o que até certo ponto eu concordo. O que não dá para deixar para lá é a preparação do time, né, nesses 2 primeiros meses, janeiro, fevereiro e até março, né? O Botafogo, para entrar voando em abril, como quer o boss John Textor, tem que fazer um janeiro, fevereiro bons, né? Não existe aquele milagre do ano passado, foi uma coisa pontual do Arthur Jorge chegar, né, depois de um bom trabalho do Fábio Matias, que arrumou a casa, e aí o time encaixar rapidamente com o Arthur Jorge, né? A gente sabe que isso não é a normalidade, né? Então, importante que o John Textor, acho como ele é um homem muito inteligente, essa altura ele já tenha percebido que ano que vem, por exemplo, não dá para cometer esse mesmo tipo de erro. Falando do jogo de hoje, o Botafogo vai mandar uma equipe até que me surpreendeu, o provável time, vou passar aqui para vocês, com alguns jogadores titulares, né? A gente lembra que o jogo decisivo com o Racing é só na quinta-feira à noite, então tem um intervalo aí razoável, então pelo menos se desenha um time misto, tá? Alguns reservas, mas também alguns titulares, tá? Desfalques do Fogão: Bastos segue fora, David Ricardo também com lesão no tornozelo fora, Arthur tá quase voltando, tá muito próximo, mas vai ser poupado, tá certo? Um jogo que o Botafogo não adianta ficar se arriscando. Natan Fernandes, recém-chegado, teve uma lesão lá no Sul-Americano, também sendo poupado, e os casos diferentes do Alexander Barbosa e do Alex Telles,
que estão suspensos, né? Pegaram 2 jogos de suspensão, já cumpriram o jogo, cumprirão o segundo e último nessa partida contra o Vasco, ainda por conta daquela confusão do jogo com o Flamengo, tá? Pendurados no Botafogo, Matheus Pontes, Serafim, Gregory, Marlon Freitas e o PK Patrick de Paula, tá? O Vasco, que hoje deve, inclusive, o Carille fazer uma mexida e botar o Tietê, ex-botafoguense, no meio de campo, tá? Isso aí deve ser uma das mexidas, além do garoto Rayan, promissor garoto Rayan. O Vasco tem um ponto a mais que o Botafogo, né? Então está aí numa situação um pouco melhor que a nossa. Ingressos, tá? Galera, surreal a Ferge. O campeonato inteiro, né? A gente passou aqui repetindo que os clássicos tinham público dividido, 50-50. Foi assim no Maracanã, enfim. Então, no próprio Newton Santos, quando o Botafogo enfrentou o Fluminense, o que vai acontecer em São Januário? A Ferge, rasgou o regulamento. Uma loucura, né? A sorte é que a torcida do Botafogo não está nem um pouco motivada para essa partida, senão isso aí ia ser uma coisa problemática. Então, a torcida do Botafogo tem apenas direito, em vez de 50%, vocês imaginam, diminuiu um pouco, não, 5%, né, da carga total de São Januário foi destinado para a torcida do Botafogo. Absurdo, R$80 inteira, 40 a meia, maluquices aí da Ferge, galera. Assim, não vejo uma razão para isso. Tudo bem que a gente entende que é um jogo que, apesar de ser um clássico e tal, a própria torcida do Botafogo, né, não vai chegar junto. Mas e se fosse? E se fosse uma partida que o Botafogo tivesse ali realmente motivado, né? Como é que ia explicar isso? Em vez de ter 50%, ter apenas 5%. É bizarro. Vamos ao provável time do Botafogo, então. Goleiro John, Vitinho, Jair deve fazer sua estreia, o zagueiro Jair, jovem promessa aí do futebol brasileiro. Fazendo dupla de zaga com o Jair, ou o Newton ou o Danilo Barbosa, ou seja, de qualquer forma, uma improvisação, já que o Botafogo não tem nem o Bastos e nem o Alexander Barbosa. E o Cuiabano, né, que não poderá atuar na quinta-feira por conta daquela expulsão lá na Argentina. Gregory, Marlon Freitas ou PK e Savarino. E na frente, Matheus Martins, Juan Cruz e Igor Jesus. Seria aquele esquema de 2 centroavantes ali. O Juan Cruz talvez caindo um pouco mais para a ponta, né? Vamos ver o que o Caçapa vai planejar. Eu acho que a valia de entrar com esses jogadores é que o Caçapa ganhe uma partida, né, contra um adversário tradicional, para ajustar o time. O Botafogo está totalmente desajustado. O que a gente viu lá em Avejaneda realmente foi um festival de uma equipe sem repertório, né? O pessoal estava até brincando ontem, como é que o Botafogo vai fazer 2 gols de diferença, ou até 3, né, para ganhar no tempo normal do Racing, se o time nem chuta gol, né? Então, eu estou confiante que, claro, na quinta-feira a gente vai fazer uma partida muito melhor do que foi a de Avejaneda, né? Isso aí acho que é um consenso. Mas será suficiente para a gente reverter, né, a remontada? Aí que é a questão. Então, esse é o time do Botafogo. Para logo mais, o Botafogo realmente, como eu falei, sem grandes aspirações mais no Campeonato Carioca, o que também tá certo, né? Falei do Racing aqui, agora uma notícia interessante, né? Talvez pra gente que é supersticioso, o Botafogo venceu o Racing ontem nos pênaltis. Carlos, tá maluco? Verdade. O pessoal do Sub-16 do Botafogo, na verdade, está disputando um torneio lá, no Chile ou no Uruguai? Não, no Uruguai, em Montevidéu. Aí o Botafogo fez uma campanha ruim e aí teve um torneio de consolação, né, para as equipes que foram eliminadas aí da primeira fase do Sub-16. E aí o Botafogo pegou o Racing na final, ganhou de 5-4 nos pênaltis após um 0-0. Então, quem sabe aí, um sinal aí do Botafogo ter virado a sorte aí contra os hermanos do Racing. Galera, falar de um outro hermano, né? No caso, o Alexander Barbosa, argentino, que está se naturalizando uruguaio, né? Ele até aproveitou a saída da Argentina depois para emendar ali uma ida a Montevidéu, né? Para quem não sabe, Buenos Aires, né, e Montevidéu ficam até próximos, né? Só atravessar ali o Rio da Prata. O Barbosa está fazendo esse processo de naturalização. Ele que tem pai uruguaio, né? Que inclusive Íntia do Penharol, isso tudo a gente contou aí ano passado, e o Alexander Barbosa, ele vê essa possibilidade também de atuar na Celeste Olímpica, né? Então essa cidadania uruguaia tem muito a ver com isso, dele ser convocado pela seleção uruguaia, tem muito mais chances do que na própria seleção argentina. E ele foi às redes sociais ontem
depois daquelas falas, né? Tanto ele como o Savarino reclamaram, né, um pouco, acho que foi até de uma forma light, não achei que foi tão pesado, mas eu trouxe a informação que o John Textor não gostou das críticas que foram feitas por esses dois jogadores pós-jogo, né? Acho que o Textor estava também bolado ali com a questão da atuação do Botafogo, enfim. E o Barbosa ontem foi às redes sociais, né, ali fazer uma meia-culpa e também esclarecer as coisas, um pedido de desculpas, na verdade, né, ao próprio John Textor. Então vou ler aqui uma parte para vocês. Estamos todos juntos pelos objetivos do Botafogo e por nossos sonhos e da nossa gente. Queremos ganhar, é nossa obsessão. Todos passam por momentos difíceis e aqui neste clube aprendemos a nos levantarmos juntos. Time, diretoria, torcida, mesmo sem a simpatia de muitos, os haters, né? Vivo o melhor momento da minha carreira e agradeço ao clube e ao John Textor por isso, tá? Isso aí foi a parte final da mensagem do Alexander Barbosa. No fundo, botou ali panos quentes e tal, em cima dessa polêmica. Acho que ficou claro, né, que tanto ele como o Savarino estavam um pouco de cabeça quente pós-jogo, o que também é compreensível, né? E, enfim, então foi a mensagem aí do Barbosa. Vamos ver se o Savarino vai fazer alguma coisa do tipo, né? Eu acho que é válido, galera. Acho que não é que ele tenha sido forçado a isso, simplesmente, às vezes a declaração que o cara faz toma uma proporção maior e o Barbosa está super feliz no Botafogo, o Savarino a mesma coisa. A gente sabe que é um momento delicado do Botafogo no ano. O Botafogo está sem treinador. É meio que óbvio que os próprios jogadores do Botafogo estão insatisfeitos com essa situação. Mas quando você expõe isso, né, na imprensa, fala no microfone, acaba que a coisa, né, você está, no fundo, alimentando aí justamente o que ele falou, a galera que não tem muita simpatia pela gente. Você está dando corda, né? Você está dando o assunto, você está dando manchete, né, para parecer que tem uma insatisfação geral, uma revolta dos jogadores. Não é bem assim. O que está acontecendo é normal. Os jogadores se sentem um pouco realmente largados, né? Não é bom para ninguém, né? O Botafogo está mal nesse início de ano, não é bom para ninguém. Os jogadores do Botafogo que terminaram o ano passado brilhantemente, acabam eles próprios sendo desvalorizados. Falei agora do caso do Barbosa almejar uma seleção uruguaia, né? Ele só vai ser convocado para a seleção uruguaia se estiver bem no Botafogo, né? Ele, principalmente, teve uma atuação, né, para ser esquecida na última quinta-feira. Então, acho que está valendo. Galera, falando de Uruguai, de uruguaio, vamos fazer um assunto aqui para fechar esse vídeo de hoje. A boa notícia, torcedor botafoguense está precisando de boas notícias, né? A boa notícia desse sábado à noite foi o anúncio oficial do Santi Rodrigues, né? O Santiago Rodrigues, que é mais conhecido como Santi Rodrigues, que vai ser o nosso camisa 23, vai substituir justamente o Almadinha, né? Pegar a camisa 23, que era do Thiago Almada, né? O que deixa bem claro que ele deve atuar ali pelaquela área do campo, né? Um meia atacante, né? Sabendo que o Santi Rodrigues também tem a possibilidade de atuar pela ponta, né? O Botafogo anunciou, fez uma graça ali nas redes sociais, Times Square, Nova York, bandeira do Uruguai, escudo do Fogão, e o Santi Rodrigues está desde a segunda-feira no Rio de Janeiro, né, oficialmente apresentado. O jogador fez 25 anos agora no dia 8 de janeiro, tem 1,72 m de altura, né, e deixou uma excelente impressão lá na Major League Soccer, né? É a segunda negociação mais cara do grupo, do New York City, perdão, que é do grupo City, né? Então uma negociação sendo vista aí realmente como ocupando as manchetes, né? Inclusive lá dos Estados Unidos, tá? Falar um pouquinho aqui, fala de David Lee, tá? Diretor esportivo do New York City Football Club. O valor que recebemos é um dos mais altos para uma transferência de saída na história da Major League Soccer. E é reflexo do trabalho duro e do crescimento do Santi, tá? Bem como da força do nosso caminho para desenvolvimento de jogadores através do City Football Group. Ou seja, tem muito impacto. A gente está falando de Eagle e de Grupo City, né? Ou seja, gigantes mundiais aí, muito bacana. É uma demonstração de força da Eagle, sem dúvida alguma, né? Tirar um jogador do New York City e pagando muito bem, tá? O valor, mais uma vez, 15 milhões de dólares, cerca ali de 86 milhões de reais, com uma possibilidade, né, de mais 2 milhões de dólares, que seria aí quase 12 milhões de reais a mais, com variáveis, né, que são aquelas famosas metas, né? O Santiago Rodrigues, ele teve um ano
brilhante em 24, né? O melhor momento da carreira dele, mas no todo, tá? Foram 144 jogos, 34 gols e 28 assistências, com o título da Major League Soccer de 2021 e também da Copa dos Campeões em 2022. Boa sorte então aí para o Santi Rodrigues, e eu quero que você comente aí embaixo se você está animado. Você pode ser um novo Almadinha, né? Um cara que possa... A galera que acompanha o futebol norte-americano tem apostado nisso, que pode ser um cara realmente que faça o torcedor botafoguense esquecer é difícil, né? Mas esquecer um pouquinho, pelo menos, o Thiago Almada, né? Tomara que o Santi Rodrigues encaixe logo nesse time e seja uma peça aí fundamental, como foi o Thiago Almada, né? Então foi legal, acho que esse anúncio aí, como eu falei no sábado à noite, levantou um pouco a moral aí do torcedor alvinegro. Beleza, galera? Deixa o seu like, faça o seu comentário. Qual o placar pro jogo de hoje? Eu vou assistir ali, mais para curtir, ver a estreia do Jair, por exemplo, uma boa, né? Mas claro que o nosso foco total é novo treinador, pelo amor de Deus, John, e também o jogo da quinta-feira, beleza? Tamo junto, aquele abraço, ótimo domingão a todos. E aí, curtiram? Valeu!